Olá, gente, tudo bom com vocês? Para quem ainda não conhece o nosso canal, não conhece meu trabalho, meu nome é Priscila Arraes, eu sou do Arraes e Centeno e a gente tem esse canal que já está chegando a 400 mil inscritos, graças a você que está sempre por aqui assistindo nossas lives, fazendo perguntas, trazendo dicas de assuntos que a gente deve tratar aqui no nosso canal. É para você que a gente está aqui e é por você que a gente está aqui. Então, se inscreve no nosso canal para que a gente possa chegar a mais pessoas do que a gente já chega hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o assunto do dia. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo bom aí? Tá bom o som? Tá legal? Então, vamos lá. Bom, gente, eu trouxe hoje dois casos reais de condenação em razão da síndrome de Burnout. Condenação de quem? Condenação das empresas que empregaram esses trabalhadores que acabaram ficando com síndrome de burnout. Trouxe para vocês entenderem e compreenderem que existem diversas possibilidades, tá? Se eu podia aqui trazer 10 casos diferentes para vocês saberem que cada caso é um caso, tá? Mas por que eu trouxe? Para vocês terem uma ideia, que primeiro, não é tão demorado o processo, segundo, muitas pessoas acham que não ganha, que não tem chance, que porque o médico disse que é depressão, porque tem médico que não reconhece síndrome de burnout, não tem chance de ganhar, enfim. Gente, é importante que você que tem síndrome de burnout tenha médico a seu lado, psicólogo a seu lado, alguém da sua família sempre te acompanhando nesses médicos, no psicólogo, lógico, no psicólogo, na terapia, não, mas que te acompanhe no médico e em todas as decisões que você deve tomar e que também tenha um advogado ou uma advogada previdenciária e trabalhista para te auxiliar, porque é muito importante que você seja orientado desde o começo, para não fazer besteira, não perder direitos, tá? Então, vamos lá para o assunto que eu trago hoje para vocês. Primeiro, é importante a gente falar para quem não sabe o que é síndrome de burnout, dizer o que é síndrome de burnout e quais são os sintomas, só para você que não tem síndrome de burnout, ou acha que tem alguma coisa estranha com você, não sabe se é síndrome de burnout, ter uma ideia. Eu não vou me delongar nesse assunto, porque eu quero passar para os casos reais, em que eu vou trazer a sentença, onde eu vou contar o caso da pessoa. Então, fica comigo até o final, tá? Primeiro, o que é síndrome de burnout? Síndrome de burnout é uma síndrome, é uma doença que deixa a pessoa extremamente esgotada física e mentalmente. Aquele esgotamento que a pessoa não consegue descansar dormindo à noite, ou tirando férias, ou passando uma semana sem trabalhar. É um esgotamento extremo, que parece esvaziar a cabeça da pessoa. A pessoa não consegue raciocinar de maneira lógica, tem problema de memória, esquecimento, tá? Tem vários sintomas, dor de cabeça, tem depressão, tem ansiedade, tem insônia, às vezes come demais, às vezes não tem fome, não consegue comer, né? Tem diversos sintomas aí, mas os mais comuns são esses. Além disso, a pessoa sente um desânimo profundo e sente que jamais, em nenhuma situação, vai conseguir voltar a trabalhar no local em que trabalhava. E muitas vezes a pessoa não se vê mais sequer exercendo a mesma profissão. Às vezes a pessoa passou a vida inteira querendo, por exemplo, ser médico e não consegue se ver mais na medicina. Às vezes a pessoa passou a vida inteira trabalhando como vendedor, é o melhor vendedor do país na área dele, e não consegue mais se ver trabalhando como vendedor daquele produto, naquela empresa, sequer como vendedor.
Então, é uma doença que atinge muitas pessoas hoje, em torno de 20% da população trabalhadora tendo síndrome de burnout ou está se encaminhando para. Além disso, é uma doença que demora para ser tratada, demora para conseguir que a pessoa tenha lá uma evolução clínica e consiga, de fato, estar restabelecida. É uma doença em que a pessoa sequer consegue se ver naquela circunstância. Ela não consegue entender como ela chegou a ser aquilo que ela é hoje. Ela se sente uma outra pessoa, ela não se reconhece e ela não tem ânimo, ela não se vê no futuro uma pessoa saudável novamente. Ela não tem mais sonhos. Essa doença destrói a vida das pessoas por meses e às vezes por anos e às vezes para sempre, tá? E por que eu estou falando sobre essa doença com tanta frequência? Porque já faz 10 anos que eu trabalho com a síndrome de burnout. Porque a síndrome de burnout é uma doença ocupacional. E que a síndrome de burnout hoje está acometendo muito mais gente. Tem muito mais gente incapacitada por síndrome de burnout. Então, eu quero sim falar desse assunto e eu quero sim que você não perca seus direitos trabalhistas e previdenciários, porque se você tem síndrome de burnout, a empresa te adoeceu, ok? Então vamos para os casos reais, os casos aí que eu trago para vocês hoje, para que vocês possam entender melhor como que funciona o processo e como fica o processo, tá? O que dá, né? Qual é o resultado? Vamos lá. Primeiro caso real que eu trago para vocês. Aqui está o número do processo. Por quê? Porque, primeiro, o processo é público. Qualquer pessoa... esse processo não está em sigilo, tá? Mas eu não trago informações referentes ao nome da pessoa e nem da empresa, nem do médico que fez o laudo. Por quê? Porque eu não quero prejudicar ninguém. Então, eu trago só a história e quem quiser checar para ver se eu estou dizendo a verdade ou não, o número do processo está ali, é só ir buscar a informação, tá? Então, nesse caso, é um homem, é um vendedor, tá? Esse sujeito, ele trabalhava numa indústria da indústria farmacêutica, no ramo de farmacêutica, tá? Ele foi admitido no trabalho em 2013 e foi demitido sem justa causa em 2018. Olha só, gente, só 5 anos de trabalho, tá? Nem foi tanto tempo. Em 2017, ele começou a apresentar os primeiros sintomas da doença dele. E aí, eu quero chamar a atenção de quem está aí, que está ouvindo, sem saber se pode caber para si ou não. Normalmente, as pessoas, elas começam a apresentar sintomas como palpitação, sudorese, que é o suor exacerbado, palpitação, já falei, né? Cansaço extremo, irritação, insônia, tá? Começam a aparecer vários problemas de saúde, problema na pele, coceira, problema de garganta, de ouvido, infecção urinária. A pessoa tem diversas probleminhas de saúde, gripe, começa a gripar com frequência, né? Por quê? Porque a imunidade está lá embaixo, o corpo está pedindo socorro, o corpo, nesse momento, está pedindo socorro para você. O corpo está mostrando que está adoecendo. Então, inicialmente, tem vários problemas vários sintomas e vários problemas de saúde que não estão, na verdade, que não são a síndrome de burnout, né? Você ainda não chegou ao limite, mas você vai chegar. E aí, se você não parar de trabalhar, claro, né? Se você não parar de se expor aos mesmos agentes nocivos. E aí, a pessoa não sabe ainda que está adoecendo, tá? E isso acontece com frequência, foi o que aconteceu com ele. Ele começou a sentir problemas diversos, e desconforto, e palpitação, e nervosismo, e irritação,
depressão, tudo isso, ele começou a se sentir deprimido em 2017, tá? O que aconteceu com ele? Acontece com muita gente que tem síndrome de burnout. Ele pegou um atestado com o médico, psiquiatra. O primeiro atestado que o médico deu para ele foi de 60 dias, tá? E o que ele fez com esse raio desse atestado? O que ele fez com esse raio desse atestado? Com medo de perder emprego, tá? Com medo de perder o emprego, ele não apresentou o atestado médico dele, continuou trabalhando. Né? Continuou trabalhando doente. Só que logo depois, desse atestado ele ter pego esse atestado sem apresentar na empresa, ele saiu de férias, a empresa deu férias coletivas, tá? Para todo mundo da empresa. E aí, por conta disso, ele deu uma descansada. Quando ele retornou, primeiro dia que ele retornou, ele foi demitido por justa causa. E aí eu sempre falo para os meus clientes, não adianta você se preocupar com o trabalho. Não adianta você se preocupar com o trabalho. Você tem que se preocupar, você está doente. Então, a sua primeira preocupação tem que ser a sua saúde. Então, se você pegou um atestado médico, o que você tem que fazer? Apresentar na empresa, se afastar pelo INSS. O INSS negou seu benefício? Procura o advogado, a advogada entra na justiça. A empresa te demitiu, como aconteceu aqui, procura a justiça do trabalho, vamos entrar na justiça. E por que isso, gente? Eu estou incitando vocês a entrar com processo? Não, eu estou incitando vocês a, em primeiro lugar, e sempre cuidar da saúde, né? Mas você adoece e não apresenta o atestado médico, quem vai se preocupar com você mais do que você mesmo? Você acha que a empresa vai deixar de te demitir simplesmente porque você é um bom funcionário? Não, se a empresa precisar te demitir, se ela não tiver condições de te manter, e em alguns casos, e muitas empresas, se ela perceber que você não está mais rendendo aquilo que você rendia, você vai sim ser demitido, tá? Você vai sim ser demitido como ele foi aqui, ok? O que aconteceu em seguida? Ele foi demitido e entrou com processo, tá? Com processo trabalhista. A história dele era a seguinte: ele trabalhava em 2013 vendendo, tá? Ele era vendedor externo, trabalhava muitas horas por dia. Em 2016 a gente começou a ter uma crise política e econômica, né? E aí, inclusive, foi nesse momento que teve lá a queda da Dilma, né? O impeachment da Dilma. E aí a gente teve um problema sério na economia, né? E aí a gente viu que ele começou a sofrer muitas exigências por metas. Então, a empresa que já exigia que ele cumprisse meta, que já exigia dele um resultado, que também não tem nada de errado em exigir resultado, é a forma que se exige o resultado, né, que é o problema. E é o que aconteceu, ele era exposto, ele era humilhado, ele perdia muito financeiramente quando ele não cumpria a meta, e a empresa foi subindo a meta, foi dificultando a forma de trabalho para ele, e ele foi tendo cada vez mais problemas de saúde. E começou... O que acontece com a pessoa que começa a apresentar problemas de saúde? Cai a produtividade. E aí, quando cai a produtividade, o que a empresa faz? Cobra mais produtividade. E se a empresa percebe que a pessoa está doente, que a pessoa não tem condições de trabalhar, não adianta cobrar mais produtividade, mas é o que é feito. E aí, se a pessoa está doente, a empresa cobra produtividade, humilha essa pessoa vai acontecer o que com essa pessoa? Vai agravar o problema de saúde dela, vai piorar a situação. Isso vira um ciclo. Mais doente, mais humilhação, menos produtividade, mais doente, mais humilhação, menos produtividade, e a pessoa vai cada vez piorando mais, tá? O agravamento da depressão dele, e ele chegou a ter a síndrome de burnout, e foi demitido sem justa causa. O que o laudo pericial... aqui eu estou trazendo uma parte do laudo do perito trabalhista, do perito do processo trabalhista dele, tá?
Então, aqui ele diz, ó, o autor teve início do desencadeamento de alterações psíquicas em junho de 2017 por conviver com constantes pressões. É aquilo que eu contei para vocês. O autor, então, deu início ao tratamento psiquiátrico, o médico especialista em psiquiatria e também em psicoterapias. Veja, como eu falo sempre para vocês, ele levou documentos que demonstram tratamento psiquiátrico e tratamento psicológico, tá? Medicação, tem aqui a medicação que foi prescrita para ele se tratar, tá? E aí, na data de 1/3/2019, o autor foi novamente atendido. Na verdade, aqui é 2017, isso aqui é o laudo com data errada. Aumentando a medicação. Em setembro de 2017, teve nova agudização da depressão, com presença de novo quadro clínico, ou seja, agravou o problema dele, tá? Agravou o problema dele. Aqui o perito fala, depois que ele foi demitido e parou de trabalhar no local, porque ele não se afastou, como eu disse para vocês, ele não se afastou, ele não apresentou atestado. Quando ele largou o emprego, quando ele foi demitido, na verdade, ele acabou melhorando, tá? E aqui o perito reconhece que o trabalho teve, de fato, responsabilidade no adoecimento dessa pessoa. Então, quando ele coloca aqui nexo de causalidade, com causalidade ou de causalidade, ele está reconhecendo que a empresa teve culpa. E o que concluiu o perito, né? O perito concluiu isso em setembro de 2019, que sim, o trabalhador tinha adoecido em razão do trabalho na empresa e que ele tinha ficado incapacitado, mas não estava mais. Já no momento da perícia, ele já não estava mais. A sentença desse caso condenou a empresa, veja que ele só tinha trabalhado 5 anos na empresa, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, não eram muitos anos na empresa, né? Mas ele recebeu, a empresa foi condenada em R$35 mil de dano moral, e esse valor, gente, no caso dele, foi só de dano moral. Por quê? Como ele já estava bom de saúde no momento da perícia, e de fato já podia trabalhar em outros lugares, já estava bem, então só teve dano moral no caso dele. E mais uma coisa que ele ganhou: a indenização pelo período de estabilidade no emprego. Por quê? Eu sempre falo para vocês que um dos direitos que todo mundo que ficou doente no trabalho tem é a estabilidade no emprego. Muitas pessoas me perguntam, mas tem que ter saído de afastamento pelo INSS? Não é obrigatório, tá? O que aconteceu no caso dele? Ele sequer saiu afastado pelo INSS, mas a justiça entendeu que ele tinha lá uma doença ocupacional e que, por isso, quando ele foi demitido doente e incapacitado por uma doença ocupacional, a empresa errou. E tendo a empresa errado, ela tinha que, na verdade, ter mantido esse trabalhador até ele ficar recuperado. Não pode demitir uma pessoa doente. Além de ser ilegal, gente, é imoral, né? Porque como que você pode demitir uma pessoa incapacitada para o trabalho? É o fim da picada, né? Mas quem disse que a empresa se preocupou com isso? A empresa não se preocupou e aí foi condenada tanto aos danos morais, também ele ganhou horas extras, tinha outros direitos, mas eu trouxe para vocês só os direitos relacionados à doença ocupacional, que foi a síndrome de burnout. Então, ele recebeu 35 mil de danos morais e ganhou mais também o período de estabilidade, que foi aqui de 12 meses de salário, mais o FGTS desse período, mais 40% de multa, mais as férias desse período de 12 meses que ele não trabalhou, mas está recebendo, e o 13º salário, tá bom? Agora vamos para o segundo caso, a segunda história real. Está aqui o número do processo. Aqui nós vamos falar de um bancário. Eu tenho muitos casos de bancários, porque bancários ficam constantemente com problemas de saúde relacionados ao trabalho. Eu tenho muitos casos, tanto de síndrome de burnout, quanto de ansiedade, quanto de tendinite, né? Então, tem muitos problemas de saúde ocupacional que acabam levando o bancário ao
adoecimento completo. Esse foi um caso. Esse homem tinha começado a trabalhar no banco em 1987. Ó, gente, presta atenção. Ele começou a trabalhar no banco em 1987. Ele começou como office boy lá no início e chegou a gerente, tá? No banco. Olha a história de trabalho que ele teve. A vida toda dedicada a uma instituição financeira. E aí, o que aconteceu com ele? Esse caso foi extremamente grave. Por quê? Ele foi adoecendo, que ele não tinha melhora de maneira nenhuma. Olha o que aconteceu com ele. O contrato dele, quando foi em 2019, quando foi dada entrada no processo, o contrato ainda estava em vigor, mas ele não estava recebendo nem do INSS e nem do banco. Ele estava no limbo. Por quê? Porque o INSS não estava pagando, não reconheceu que ele estava incapacitado, mesmo ele estando muito gravemente doente. Esse caso foi muito grave mesmo, ele ficou muito grave, e ele também não estava mais recebendo do banco, tá? Então, o que aconteceu? Olha as CIDs que foram colocadas nos diversos atestados dele, tá? Você vê que nessa época não havia ainda a CID que é hoje da síndrome de burnout. Então, se utilizava muito transtorno de adaptação ou estresse crônico, né? Então, não havia a síndrome de burnout na CID-10. Só passou a existir na CID-11 em janeiro de 2022, tá? Ele não foi demitido, mas ficou sem receber, como eu falei. Quais foram os pedidos desse caso? Dano moral, dano material, nesse caso, foi pensão, porque ele não tem mais condições de trabalhar, e salários dos períodos que ele ficou sem receber do INSS, sem receber da justiça do empregador. É lógico, mas uma série de outros direitos relacionados ao bancário e não relacionados à síndrome de burnout. Então, eu só trouxe o que interessa para vocês aqui, tá? Olha todas as CIDs que foram utilizadas no caso dele. O laudo mencionou todos eles, olha lá. Episódios depressivos, esgotamento, aí já tem, nesse momento, já tinha a síndrome de burnout como Z73, tá? Outras reações, estresse grave, episódio depressivo moderado, episódio depressivo grave, episódio depressivo com sintomas, ou seja, ele foi agravando o problema de saúde dele, porque a depressão pode ou não ter sintomas psicóticos. O que são sintomas psicóticos, gente? Pode ser a alucinação auditiva, ou seja, a pessoa estar ouvindo vozes ou vendo pessoas, tá? E outros episódios depressivos. O que aconteceu? O laudo, tá? Esse laudo não foi muito bom do ponto de vista do trabalhador, do bancário aí. Por quê? Porque esse caso, gente, ele tinha inclusive sido internado, ele tinha tentado contra a vida dele em três possibilidades, né? O médico queria fazer eletroconvulsoterapia nele para ver se ele melhorava, porque ele já não respondia mais aos medicamentos, e ele não quis fazer, porque ele não quis fazer é como se fosse um eletrochoque, tá? Que as pessoas conhecem mais assim. Então, eu entendo que o laudo tinha que ser muito mais robusto, tinha que dizer que ele não tinha mais condições de voltar ao trabalho em nenhuma atividade, porque era o que a situação demonstrava, mas o médico entendeu diferente. O médico perito disse o seguinte: existe sim relação entre o trabalho e a doença, não a única causa, porque de fato não é a única causa, tinha outras situações que também levaram ele ao adoecimento, tá? E que ele não tem condições de voltar a trabalhar no local em que ele trabalhava, ele não podia mais ser gerente de banco, ele não podia ser, não tinha mais condição, tá? E a sentença, gente, nesse caso, o que aconteceu na sentença desse caso?
para a gente chegar já aos finalmente e poder ir para as respostas que vocês aí estão fazendo diversas perguntas. Eu já estou agradecendo você que está aí se inscrevendo no nosso canal. Olha só o que deu a sentença. Primeiro, dano moral no valor de 20 mil, isso na sentença, tá? Olha como é diferente. Nesse caso, o salário do bancário gerente é muito maior do que o salário daquele farmacêutico, daquele vendedor de indústria, tá? Enquanto aquele vendedor ganhava em torno de 5 mil, o valor do salário base dele, o gerente ganhava quase 3 vezes mais, tá? Só de base. Mesmo assim, o dano moral do gerente do bancário ficou bem baixo, tá? Mas além do dano moral, ele tem outros direitos aqui reconhecidos, ok? Primeiro lugar, ele vai ter pensão para ele até ele completar 73 anos de idade. E aí que ficou um valor bem substancial. Por quê? Você lembra a idade que ele tem? 48 anos de idade. Certo? Ele ficou nessa situação com 48 anos de idade. E aí ele tem direito a pensão até 73 anos de idade, e aí ele vai receber tudo isso antecipadamente. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar todos os salários, vai projetar isso até 73 anos de idade, então vai dar aí quase 30 anos de salário do gerente, dividido em 2. Então, ele vai receber metade. Por que ele vai receber só metade do salário? Porque o juiz entendeu que a doença não foi culpa exclusiva do banco, que o banco atuou para adoecê-lo, mas não é a única causa do adoecimento. E por que o juiz decidiu dessa maneira? Porque foi o que foi decidido no laudo, tá? O que foi a conclusão do perito, ok? Mas, além disso, ele vai receber também todos os salários dos períodos que ele ficou sem receber do INSS e sem receber do banco, tá? Então, tudo isso, gente, e por que eu só trago a parte da sentença que trata da doença dele? Para que vocês entendam que, primeiro, o seu caso nunca vai ser igual ao caso do seu amigo. Às vezes, as pessoas têm medo de entrar com o processo. Mas, veja só, a maior parte dos advogados trabalhistas, aliás, acho assim, quase 100% dos advogados trabalhistas não cobram para dar entrada num processo trabalhista. Você acha que o advogado vai querer trabalhar de graça? Ele tem que avaliar se você tem chance ou não de ganhar e qual é a melhor estratégia no seu caso. Cada caso é um caso e é o advogado quem tem que avaliar o que é melhor, em conjunto, claro, com você que está com síndrome de burnout, para decidir o que é melhor para você, qual é a melhor estratégia processual, o que é melhor fazer, se pede rescisão indireta, se não pede rescisão indireta, se pede dano existencial, se não pede dano existencial. Cada caso é um caso, tá? Então, você que está aí comigo pode fazer sua pergunta que eu vou responder. Mas, primeiro, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vocês viram que a gente está chegando a 400 mil inscritos? Me ajuda aí, gente. Me ajuda a chegar a 400 mil inscritos, tá bom? Então, vamos lá. O Luciano Silveira está aqui comigo. Oi, doutora. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer todo o carinho e atenção do escritório comigo. E também de toda a paciência, carinho e atenção que a senhora me deu na nossa conversa. Ainda não mandei os documentos. Ainda me sinto muito confuso, com muita ansiedade e pensamentos acelerados. Ficou uma dúvida da nossa conversa. Se eu pedir rescisão indireta, ela é feita de imediato ou deve-se aguardar a alta? Ou a reabilitação profissional? Se for feita agora a rescisão, eu tenho direito à reabilitação? Meu psiquiatra e minha psicóloga disseram que eu não tenho como voltar tão cedo à sala de aula. Eu mesmo não me imagino mais em sala de aula. Tenho pânico quando vejo grupos de alunos até na rua.
Estou tentando fazer cursos por conta própria para trabalhar com outra coisa, mas não consigo me concentrar. Perdoe o tamanho do texto. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês realizam. Fiquem bem e com Deus. Luciano, eu te respondo todas essas perguntas. Você tem o nosso telefone, entre em contato com a gente, tá? Que eu faço mais uma reunião com você. A gente conversa, que nem a gente fez aquele dia. Fiquei com o Luciano quase 2 horas conversando para entender por que ele adoeceu, né, Luciano? Então, o que eu posso te responder aqui para também não ficar para a dúvida dos demais que estão aqui comigo hoje? Primeiro, a rescisão indireta, Luciano, a gente pode não fazer o pedido de rescisão indireta, mas a reabilitação profissional, ela não é prejudicada. Vamos dizer que mesmo que você não esteja mais com seu contrato em aberto, que você não esteja mais registrado em carteira com a empresa, que você faça o pedido de rescisão indireta, você tem direito lá na frente à reabilitação profissional, porque é o INSS quem vai ter que decidir se cabe ou não reabilitação profissional, tá? Então, uma coisa não depende da outra. Você pode voltar a conversar com a gente para a gente definir qual a melhor estratégia, tá? Se você não quer pedir rescisão indireta, não tem problema. Tudo depende de uma conversa para você entender quais são as consequências se você pedir rescisão indireta e se você não pedir. A rescisão indireta funciona da seguinte maneira: você faz um comunicado para a empresa, tá? Não volto mais a trabalhar na empresa porque adoeci por causa da empresa. Entra com ação na justiça e pede para o juiz reconhecer que a empresa levou você ao adoecimento e que por conta disso você não quer mais voltar porque a empresa te causou essa doença. Ela descumpriu uma das obrigações mais importantes. Quando a empresa te adoece como trabalhador, ela descumpriu um dos mais importantes responsabilidades que ela tem, que é manter o ambiente de trabalho saudável. Quando a empresa mantém o ambiente de trabalho saudável, ela está cumprindo a obrigação dela, ela não está fazendo mais do que obrigação, tá? E quando ela mantém um ambiente de trabalho que adoece as pessoas, quando ela exige mais do que a capacidade das pessoas, quando ela exige, quando ela humilha, quando ela cobra excessivamente, quando ela mantém você com várias atividades e você não dá conta de fazer porque é muita coisa, ela te adoeceu. Então, ela tem responsabilidade. Ok? Então, vamos para a pergunta de outra pessoa aqui, João Miranda. João Miranda começou... João Miranda, um contrato de trabalho de uma prestadora de serviços em colégio da prefeitura fechou. Não colocou o tempo de serviço e também fechou. Pode entrar na justiça contra a prefeitura? Você pode entrar contra a empresa terceirizada e contra a prefeitura junto, mas não só contra a prefeitura. Entre contra as duas, não importa se a empresa fechou, dá para entrar mesmo assim contra a empresa, tá? Contra o sócio, não importa. Nalva Germano, boa tarde a todos, paz esteja convosco. Boa tarde, Nalva. Muito, muito boa tarde, doutora Priscila. Estava com muita saudade de você. Obrigada, estejam sempre aí nos ouvindo. Carlos Manuel Jesus, boa tarde, doutora. Acho que o Carlos mandou e-mail para mim hoje, se é mesmo, Carlos. Boa tarde, Araçatuba, São Paulo, muita paz. José Valdir Berti. Zizi. Passei por isso, tive que pedir demissão várias vezes. Eu pedi demissão, perco tudo, não deveria ter pedido demissão. É uma coisa que eu sempre falo para quem tem síndrome de burnout. Vamos fazer o pedido de rescisão indireta que você está demitindo seu empregador por justa causa. Você não perde seus direitos. Procura seu advogado de confiança, procura um advogado previdenciarista e trabalhista, melhor ainda, que já vai cuidar dos 2 processos que você vai precisar, tá? Ivonete Ribeiro, eu comecei a sentir fraqueza e esquecimento, tive até perda de visão, mas aos poucos fui percebendo que estava muito doente. Estou afastada da empresa, estou pelo INSS, mas isso é sério, e é mesmo. Olá,
Michele Nunes, boa tarde. Meu pai trabalha na prefeitura, deu entrada na aposentadoria em fevereiro desse ano. Ele tem 66 anos e 38 anos de trabalho, vai aposentar. Mari Félix Ferreira, boa tarde, doutora. Quanto tempo leva para cumprimento de sentença? Depende do processo da cidade que tá tramitando o seu processo. José Alpides, boa tarde. Boa tarde, doutora. Fiquei 15 anos dando aula em uma escola. Hoje estou com a síndrome de burnout e outros diagnósticos. Estou esperando a perícia judicial. E meu pedido já foi indeferido 3 vezes. É um absurdo. Lidiane, eu sei que é um absurdo e por isso você não deve deixar os seus direitos de lado. Você tem já advogado e eu fico feliz por isso. Você tem direitos tanto contra a empresa que te adoeceu, que na verdade pode ser ou o estado, ou o município, ou a escola em que você trabalhava, como você também tem direitos no INSS, ok? Você está perguntando aqui, há possibilidade de me aposentar por invalidez independente da minha idade? Sim, a aposentadoria por invalidez não tem idade mínima, tá? Luciana Santos Oliveira, boa tarde, Deus te abençoe grandemente, sua família também. Altair, boa tarde. Adriana Pacheco, excelente, tem que ser mais divulgado. Eu sou uma pessoa que tem síndrome de burnout e pedi demissão. Pois é, Andréia, pedir demissão é a pior decisão. E eu sei o que acontece com as pessoas que têm síndrome de burnout. Elas ficam tão apavoradas, tão desesperadas, tão agoniadas, só de pensar no trabalho, que a única coisa que elas querem é se desligar daquele emprego. É possível fazer isso sem perder direitos. Então, por isso é importante procurar médico, psiquiatra, psicólogo e advogado. Não adianta só cuidar da saúde, porque a hora que você estiver bem, você vai precisar também dos seus direitos. Você vai, na verdade, antes de você ficar bem, como que você vai se tratar sem convênio, sem dinheiro? Como que você vai conseguir cuidar da sua cabeça e melhorar a sua saúde sem dinheiro para pagar as contas? Então, não dá para você voltar ao trabalho de maneira nenhuma. Eu defendo que, em primeiro lugar, é a sua saúde, mas não dá para simplesmente jogar fora os seus direitos, não é mesmo? Tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui e quinta-feira eu vou falar de outra doença ocupacional, que é a tendinite, tá? Então, eu espero vocês aqui no canal. Amanhã a Carolina Centeno traz uma live espetacular, como ela sempre faz, tá bom? Então, fiquem por aqui. Aí, não se esqueçam de se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreva agora. Um abraço e até quinta-feira. Amanhã tem Carol. Tchau!